Olá. Não começa a falar não é teu podcast não, garoto. Olá, Dança. Pode Vai falar começar, é o tudo, meu né? patrocinador. Queria mandar um abraço aqui para Data System, o RP do Varejo. Aproveitando aqui. Boas, estamos começando mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tem a pretensão de trazer esse fascinante mundo do direito, pelo menos para nós, advogados, juristas, magistrados, para as pessoas comuns, em especial para esse mundo empresarial, já que, em geral, essas relações são muito tumultuadas, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas que me inspiram a vida, que me inspiraram a começar com esse negócio de fazer podcast, etc, etc, e que eu não gosto, não amo profundamente, que é Sharon e Michel, donos da Blumen, que se vocês souberem o meu esforço para trazer eles aqui hoje, já que eles estão com a agenda lotada, eu já tenho que começar a pedir desculpa pelo tumulto que eu estou fazendo no dia de vocês hoje, né? Mas só eu estou vendo aqui, Sharon, você bota aqui nas suas identificações lifestyle, moda e maternidade. Exato. Esse mundo é difícil, né? Mais difícil que empreender. Falaremos sobre isso. E o do Michel que eu estou vendo aqui, ó, Blumen, aquele podcast, mentor do IBMEC, consultor da FEComércio, da Acelera Varejo. Esse mundo do mercado, do comércio, está cada vez mais dinâmico, né? Com certeza. E essa parte institucional de fazer parte da FEComércio, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a gente tem aberto muitas portas no que diz respeito à network, conexão, que eu acredito que é um dos grandes diferenciais que vai fazer a gente chegar no próximo nível. E como a gente vem falando sobre o futuro do varejo, o futuro da Blumen, as coisas que vão se interligando no meio desse caminho. Eu me lembro que da vez passada, quando a gente conversou, você estava falando de inteligência artificial, a urgência da entrega, né? Da velocidade das da coisas, velocidade né? que você tem que fazer, né? Mas se pudesse, eu queria botar um passo antes, Cheryl, que para mim é uma história fantástica. E se a gente for falar em empreendedorismo de verdade, eu acho que é a história mais bonita e de sucesso que eu conheço, que é da Sharon, né? E sei que a pergunta seja muito idiota, né? Se você puder contar para a gente, ou para quem não sabe, como é que é essa história da Blumen, como é que você veio para ela? Bom, começar do começo, porque meu pai foi quem inventou o biquíni de lacinho, né? A história, como tudo começou da Blue. Meu pai era filho caçula de uma mãe bordadeira, que eles vieram de Belém. O meu tio já estava começando a mexer com jeans. E meu pai era muito aquele segundo filho que ficava com os restos do irmão. E ele falava, cara, não importa o que que ele ia ser. Se o Simão fosse ser médico, ele ia ser dono do hospital, assim. Ele ia ali no vácuo do Simão. E aí, nisso, o Simão já estava mexendo com jeans, ele comprava umas jaquetas, customizava, já era bem, tipo, inovador pra época. E aí, um dia, meu pai chegou, tinha um biquíni jeans, meu pai achou aquilo muito maneiro. E ele saiu nas galerias oferecendo pra tirar pedido. E aí, quando chegou, ele foi falar pro Simão, e aí, você ia vender por quanto? Aí, Simão, sei lá, 50 dinheiros. Ele falou, seu merda, vendi pelo dobro. E aí o Simão falou, fica com isso pra você, não quero saber disso. E aí meio que decidiu que meu pai ia ficar com os biquínis. Quando começou a chegar as encomendas, ele foi levar na primeira loja, na galeria lá em Copacabana. Quando a modelo foi experimentar, não passou da canela das mulheres, porque não tinha elastano. E aí meu pai falou, cara, ferrou, assim, inventei a parada e quebrei no mesmo dia. E aí ele tinha um bugrezinho na época, ele conta que ele botou assim, um biquíni no volante, começou a conversar com o biquíni, tipo, arrumando uma solução para aquilo. Na época os biquínis eram muito feitos de crochê, né? E aí ele resolveu cortar as laterais e remendar com crochê e nasceu assim o primeiro biquíni de lacinho da história. Então é muito legal porque a gente tá em todos os livros de história da moda do mundo como inventor do biquíni de lacinho. Dito isso, começou o Blumen. Mudando ali o comportamento da praia, o biquíni, não existia lycra, né? Era uma outra forma. A estamparia era de airbrush, né? E aí não existia cores, né, na moda. Então ele fazia essa estamparia que era mão a mão. Isso foi criando uma identidade muito forte. Aquilo desbotava, assim, a pessoa usava e ia saindo a cor, não tinha química para fixar. Isso em 72, 53 anos atrás. E a Blumen foi acontecendo e acho que virou muito responsável por levar esse lifestyle do carioca pro mundo, né? Exportar esse comportamento. A gente é referência no mundo inteiro como ex-Brazilian Bikini.
E meu pai foi fazendo lá a história, mudando o sungão, tudo isso. Em 2009, meu pai teve um infarto fulminante e morreu dormindo. Eu não tava nem no Brasil, eu tava em Nova York comprando equipamento para o e-commerce da Blue Man, que veio nascer quase 10 anos depois, assim, pra você ver tão visionário que ele era. Só no intervalo aqui, que você está falando dos anos 70 e o quanto o Davi foi grande, né? Se a gente for contextualizar isso, era ditadura, o auge da ditadura, repressão total. Né? Ninguém podia abrir a boca. Aí você pega um alucinado, né, como era ele, que vai fazer um biquíni menor do que os padrões, arrojado, né, de colorido. Quer dizer, isso devia ser uma revolução de comportamento, era quase um ato de protesto, né, de rebeldia. Desejo. Eu acho que isso também compôs isso tudo, né? Porque falou, cara, é por aqui que a gente vai, né? Eu acho que trouxe moda pra moda praia, né? Assim, se tornou uma forma de as pessoas irem pra praia. Isso criou muito desejo, que criou uma comunidade, assim. Meu pai sempre falava isso, assim, a Blue Man nasceu no Pier de Ipanema. Então era aquela tribo dali, né? Da Zona Sul. Então acho que isso foi muito forte, muito enraizado. Meu pai sempre falou, mais que a gente ser brasileiro, a gente é ipanemense, assim. E eu vejo isso muito na Blue Man hoje. É um comportamento, de fato, pé na areia. E aí ele veio a falecer. Eu muito nova, eu tava com 17 anos, nem... E é muito doido, assim, porque um ano antes dele morrer, ele me tirou da escola pra gente ficar mais junto, pra gente se curtir. Eu falava, pô, você tá louco? Tipo assim, nunca fui gênia, né? Nunca repeti, mas nunca passei direto, mas eu gostava de frequentar o ambiente da escola. E ele foi mega criticado. Eu lembro até de conversar com a tia Tati, com outras mães depois, assim, que falaram, cara, que surto, o Davi vai tirar o Sharon da escola. Na época eu era super gordinha, e falava, não, você é seu personal trainer, não sei o quê. E na época, muito julgado por fazer isso, e hoje eu vejo, cara, como faz muito sentido, porque eu passei esse último ano de vida dele com ele, e eu acho que isso foi importante pra mim, porque eu era aquela pessoa do bando, de estar sempre com a galera, sabe? Tipo, era meio quizumbeira, assim. Era filha de todo mundo ali, daquela turma. Eu era de sair, eu era agitada. E aquele ano eu comecei a ficar mais sozinha. Agitada é o termo atual. Eu andava muito com o Felipe naquela época. Menos com a Luísa. E aí eu resolvi comecei a ficar mais sozinha. Até mais, tipo, ir no cinema sozinha, fazer coisas mais assim, que eu acho que isso foi muito importante pro meu processo. Porque é isso, eu recebo um telefonema, meu pai morreu, eu sou judia, né? O caixão é fechado. Então eu voltei e enterrei meu pai, assim, tipo. E tinha empresa, assim, mas em nenhum momento eu cogitava Blue Man. Eu sempre quis outras coisas. Eu tinha que terminar a escola, eu tinha que fazer psicologia, tinha outros sonhos. Só que começou aquilo, né? Primeiro ano, assim, primeira festa de final de ano que eu vou lá na Blue, sem meu pai, minha avó ainda tava viva. As pessoas, cara, você tem que vir pra cá, você é um pedaço do seu pai. Eu, gente, tipo, que surto, né? Tipo, não entendo disso. Nunca nem cogitei moda na minha vida. Pelo contrário, assim, acho que eu via muito aquelas reuniões do meu pai, mas muito desse lugar, tipo. Aquilo era quase uma Disneylândia, né? Estar na fábrica pra você ali era Mas veio assim, pra esse lugar, tipo, lúdico. Não como uma profissão. Nunca almejei assim, cara, quero estudar moda, eu amo isso aqui. Pelo contrário. Seu pai falava. Meu pai falava, isso é coisa de maluco, você não precisa, tipo... Eu me matei... meu pai, a frase, assim, é aquelas crenças que vão também se criando. Eu me matei em vida pra você não precisar disso. E ele tem um infarto fulminante e eu não queria estar ali e precisava estar. Então, Daí teve uma hora que minha avó logo depois morreu, quase um ano depois. Então era muito eu, meu pai e minha avó. E eu me vi muito solitária, né? Que eu até falo muito sobre isso, que eu falo que sozinha é um estado físico, solitário é um estado emocional. Naquele momento, eu não tinha mais ninguém, eu tava sozinha e solitária. Acho que foi um momento que eu, tipo, me fechei muito. Foi quando eu fiquei mais na minha ostra, meus poucos amigos. E, cara, você tem que vir. E aí um dia eu fui. Fui, assim, muito, tipo, na intenção, tipo, vou dar um rolezinho aqui, sabe? Na época, o Márcio, que era meu motorista da família, ele já era faccionista nosso na Blue. Eu falei, cara, Márcio, vem comigo. Porque, tipo assim, pelo menos você é alguém, tipo, um homem... que eu conheço. Conhece minimamente um pouco as coisas aqui. Então, eu comecei a entrar, não muito com a intenção de ficar. E aí, enfim, coisas da vida foi acontecendo. A primeira porrada já foi ali de cara, que quem tava cuidando... saiu, a minha gerente já tinha me alertado que tava rolando uns desvios. E aí, enfim, assumi. Meu primo veio junto comigo nessa época, também não entendia nada de moda.
A estilista, que era diretora criativa, deu 2 semanas, pediu pra sair também, no meio, assim, do O que mundo seria... desabando, né? No momento que seria, tá bom, já que o cara da administração saiu, vou olhar pra cá. Aí quando eu olhei pra cá, a menina que foi, tipo, a 01 do meu pai nos últimos anos, que meio que bebeu da fonte do meu pai, do estilo, pediu pra sair, assim que eu entrei, tipo... E aí eu falei, caraca, eu fiquei descoberta dos dois lados. E eu lembro muito dessa reunião que eu sempre falo, todas as vezes que eu falo sobre isso, que era, tipo, a Simone pra mim, Xera, a gente precisa fazer uma cartela de cor. Tá, tipo, quantas cores tem que ter numa cartela de cor? Essas são as cores que eu gosto, tipo... É. E eu fui indo, assim, eu acho que eu fui indo muito... A gente passou por muitas coisas ao longo desse caminho. Acho que é uma marca com um fundador muito forte lá dentro, mas familiar, não era aquela coisa de se a isso, isso, aquilo, sabe? Era tipo, ele à frente de tudo, e eu, uma menina nessa hora com 18, 19 anos. Então é isso, todas as minhas amigas na PUC tomando trote, eu pegando a Avenida Brasil, fazendo o que tinha que fazer, assim, porque eu não era muito feliz nessa época, não, tá? Não, sem dúvida. Abri mão de muita coisa. 400 funcionários. 400 funcionários. lojas. 2010. Isso é uma loucura. Eu fico imaginando 30 lojas. uma menina de 16, 17 anos, com todos esses perrengues que você está relatando, né? Eu imagino, né, essas frustrações, eu não estava na PUC, eu não sei o quê, eu não estava vivendo a minha juventude como os outros, acabou a graça para mim, né? Sim. A partir de agora eu tenho que amadurecer no peito e na raça. Mas eu fico imaginando depois disso tudo, né, o sabor de vitória ou a sensação do dever cumprido. Eu não sei, mas eu acho que isso deve ser tão realizador, assim, deve ser tão grande. Acho que tem vários momentos, eu acho que ao longo desse processo todo, né? Vários altos e baixos. Acho que você aprende a ressignificar. Acho que uma coisa que foi até bonitinho aqui no podcast com as crianças, o Aron ter essa visão quando falou pra mim, cara, que a mamãe é focada. Porque eu acho que nisso tudo, de várias vezes, a gente fez muito... Quando o Michel entra também comigo nessa, muito fazer o que tem que ser feito, ter a disciplina. E o que eu falo, assim, tipo... Aquela Xera de 17, 18 anos de idade não queria estar ali. Abriu mão de muita coisa, mas ao mesmo tempo eu fiz o que tinha que ser feito, assim. Então, e hoje eu entendo que é isso. Talvez não é meu... Marketearam muito como se tivesse que existir um propósito. E, cara, propósito não é hobby. Propósito é uma coisa que você pode... Não tem que ser trabalho, pode ser um hobby, no caso. Mas eu fiquei durante muito tempo, talvez dos últimos, 15, 16 anos que eu tô à frente da Blue, 10 foi em estado de sofrimento, né, amor? 10 foi, Imagina. tipo, cara, não quero estar aqui, não quero. Não é isso que eu quero pra mim. Não é isso que eu quero pra mim. Mas, ao mesmo tempo, quero fazer faculdade de psicologia. Tá, fui lá e fiz? Não fiz. Tinha as minhas bengalas ali, os meus escudos pra justificar a minha, tipo, o meu não querer estar ali. E a gente vai tomando porrada, vai ressignificando, né? E é muito louco que... É muito recente a minha... Eu falo que é o momento que eu entrei com os 2 pés na Blue. Talvez que eu... E é isso, quando a gente entrega os 50 anos da Blue Man, eu entrei lá na Blue, sei lá, 38 anos a Blue Man. De ouvir no enterro do meu pai. E quando o fundador morre, assim, a empresa acaba. E quando a gente entrega os 50 anos da Blue, sabe? Depois de tanta coisa que a gente passou, de a gente cogitar fechar a marca, da gente, tipo, chorar junto ali, você fala, caraca, tipo, é uma marca cinquentenária, sabe? Não tem outra no Brasil. A gente não é uma padaria, que tá na mesma esquina vendendo o mesmo pão, sabe? A gente é moda praia, uma marca que perde seu fundador, uma marca de 50 e tantos anos. E que um erro, imagino eu, numa coleção pode ser fatal, né? Pode ser fatal. E é outro ciclo, né, da moda, o tempo da moda, assim. Você tinha um tempo entre desfile, editorial, gerar desejo. Hoje estão massificando muita moda. Tipo assim, já chega no marketplace chinês antes, não sei o quê, e aí, tipo, já vai pra todo mundo, e aí já perde o desejo. Então você tem que estar sempre ali se inovando. Hoje acho que é bem esquizofrênico hoje o tempo da moda. E é diferente, assim, na época do meu pai você tinha que fazer uma boa vitrine. Hoje em dia você tem que estar no Instagram, no TikTok, ter um podcast e ser influenciadora da própria marca, porque a marca tem que ter uma cara, sabe? Tipo, o jogo é outro, e que bom que somos também jovens, que a gente tava falando antes, né, dessa questão da sucessão, que a gente revisita também e explora, que eu acho que a gente se complementa muito, né? Eu sou muito mais fábrica,
sou menos ostra do que aquele momento, mas ainda sou mais fechada. O Michel é aquela pessoa que vai mais pra fora, traz novos negócios. A gente olha muito pra ver, tá, qual é o bem dos próximos 50 anos, né? Os próximos 50 anos é ótimo, né? A gente estava aqui conversando antes, né? Porque eu acho que é isso aí, né? Sim. E me veio duas coisas. Primeiro, a gente estava aqui conversando antes, né? É uma empresa familiar, né? Você passou por uma sucessão conturbada, né? Porque foi uma afogadiço, mas eu acho que você quebrou aquele ditado, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Eu acho que você fez pai rico, filha que se ferrou toda, mas manteve o padrão, manteve qualidade, né? Manteve essas coisas. E quando você falou, estava ali na fábrica, eu não sei se eu queria, eu vejo Arão e Aira lá todo dia, vão, fazem, não sei o quê. Isso é uma preocupação? Cara, eu acho assim, meu pai, ele veio do nada de Belém, sabe? Ele me contava muitas histórias, tipo assim, de lata de leite pra pegar os fluviais lá, pra descer os rios. Então, eu vejo que meu pai me ensinou que dinheiro natura desaforo. E ao mesmo tempo que eu era filha única, a princesa dele, que ele falava, é bom de querer ter filha mulher pra mimar mesmo, ao mesmo tempo ele não me dava moleza. Ele tava, segundo celular que eu perdi, filha, junta teu dinheiro e vai comprar. E aí eu juntava o dinheiro na esperança, na hora de ir lá comprar, ele ia me dar uma aliviada. Tipo, não. Eu conto muito essa história, assim. Lembra quando eu fui fazer intercâmbio pra Austrália, a Luísa foi pra Londres. Eu chegando no avião, no aeroporto, meu pai me deu um saco assim de biquíni e falou, eu conheci o mundo vendendo biquíni. Ele me deu um saco com uns 50 biquínis. E eu, valeu, legal. Cheguei lá na escola, não sei o que, vendi 4, 5 biquínis pra meia dúzia brasileiro que tinha lá, guardei aquilo lá em casa. Tipo, não vou ficar lá, tipo, a sacoleira vendendo biquíni. 14 anos de idade na Austrália. Ele passou um tempo, liguei pro meu pai, dinheiro acabou. Falei, pai, dinheiro acabou. Aí ele, e os biquínis? Aí eu falei, os biquínis estão aqui. Ele, então o dinheiro não acabou. E hoje, eu falei, e ele desligou o telefone na minha cara, assim, do tipo, o dinheiro não acabou, você tem bando de biquíni, aí se vira. Eu, E, cara, eu conheci uma brasileira lá, vendi, tipo, meio que atacado pra ela, não pedi dinheiro pra ele, ainda comprei meu primeiro iPod Nano. Na época, eu não entendo, assim, eu demorei até pra lembrar dessa história, mas hoje, como pais, a gente fala, cara, é isso, sabe? Tipo, a gente tem que aprender nossos filhos, quando eles vêm querendo fazer o brownie ou coisas assim, educação financeira, essa noção, porque o que a gente mais vê a história é isso, que é a empresa que não aguenta a segunda geração, de não ter essa educação financeira. Então, acho que por um lado, meu pai também não me deixou, tipo, ser lunática, sabe? Na verdade, ele se preparou para a vida, né? E de uma forma que eu acho que vai ser sempre isso. Falo eu com o Felipe e Luísa, né? É uma dor você botar um filho, contrariar um filho ou não fazer o que quer. Mas não tem outra forma. Né? Porque você não está criando retardado, imbecil, né? Freud fala que a maior prova de amor que a gente pode dar é dizer não para um filho. Exatamente, né? Senão é uma loucura. Agora, esse mundo todo conturbado nessas... Estou falando esse que você está contando aí, né? E a gente estava falando aqui de sucessão, o Michel estava, né, fazendo uma referência que eu achei muito... As sucessões mudaram. A gente tem uma expectativa de vida ainda maior no mundo todo e no Brasil, onde a gente vive também. E você tinha aquela pessoa com... Qual é a minha expectativa de vida? Mais de 100, fácil. Mais de 100? Olha, com padrão de vida. Pô, um whiskyzinho, um cigarro, vamos longe, pô. Mas a expectativa de vida no Brasil é 82, talvez, do homem, 86. Acho que 86 atualmente, 86, né? Pode ser que sim. Mas o fato é que, aquele senhor, entre aspas, de 70 anos, que antigamente era visto como um senhorzinho, hoje em dia é um cara que viaja, que curte, que eventualmente faz kite, anda de bicicleta, quer saber de namorar, quer saber de curtir. Vida normal. Vida normal, né? E aí o 65, 70 virou 85, 90. E isso reflete em vários setores da economia, no consumo, na gestão, no que diz respeito à herança. Era comum você ter... A galera fala assim, quando eu não preciso trabalhar, que meus pais estão trabalhando muito, quando ele falecer, eu vou ver aquela herança. O cara que falecia com 65, 70 anos, tinha um filho de 35, 40, 45, que estava no auge da vida para usufruir da herança. Hoje em dia, o cara vai falecer com 95, o filho já vai ter quase 70 e o neto vai ter 40.
Isso no que diz respeito à herança. Então, a herança não é mais para filho, é para neto. E, consequentemente, as empresas também vão vivenciar isso, né? No caso da Sharon, obviamente, a sucessão foi drástica, porque o Davi veio a faltar infartando. E aí a sucessão foi na marra. Mas o tema de sucessão empresarial, ao longo dos próximos anos, é um tema a ser muito discutido justamente por isso, onde o fundador ainda está sentado na cadeira e, na maioria das vezes, muito centralizador, autoritário centralizador, da forma antiga da gestão, onde eu sei, aqui sempre foi assim e vai ser assim do meu jeito. Se não tiver uma cabeça muito aberta para entender a evolução da economia, da gestão e tudo mais, vai penar um pouco mais. Mas o fato é que as empresas estão começando a vivenciar esse dilema. Quando a Sharon fala que o interessante da Blumen é que, apesar de ter 50 anos, ter na frente gestão pessoas que têm 35, 34, e quando a gente assumiu era 25, a Sharon 17, depois a gente junto, literalmente, era 25 e 24 e 23, na verdade. Isso dá para a marca um frescor de pensamento de pessoas jovens à frente do negócio. Então, quando a gente fala que o e-commerce é a nossa melhor plataforma de venda, a nossa melhor loja, cada vez mais esse canal digital tem que ser relevante e o mais relevante de todos. Eu tenho amigos do varejo que são mais antigos no que respeita ao pensamento, que acham que o e-commerce, não sei como é que funciona esse negócio direito, não sei se é isso que vai vingar. Na pandemia, meu telefone tocou algumas vezes de varejistas, falaram assim, Michel, cadê aquele cara que você tinha falado que era para mexer no e-commerce mesmo? Porque, cara, a pandemia tá aqui, eu não tenho uma loja para vender online. Então, assim, no que diz respeito à gestão, e não só a gestão, mas obviamente a sucessão, esse tema cada vez mais vai ser muito relevante. Quando a Sharon comentou um pouquinho sobre o podcast, a gente traz basicamente empresários, empreendedores, varejistas. 80% da economia é familiar, é marido e mulher, é pai e filho, é irmão. E a gente sempre traz recorrente essa pergunta, né? Qual é o desafio de você empreender em família ou de você passar o bastão para a sucessão? A gente teve vários casos. E a gente faz esse questionamento, assim, quando eu entrego os 50 anos da Blue, sabe, em Porta Isabel Goulart, foi muito marcante isso pra gente. A campanha linda também. E a gente pensou assim, tá bom, qual é a Blue Man dos próximos 50 anos? Talvez até aqui tenha sido em nome do pai. Qual vai ser a Blue Man em nome dos filhos? Né? Como é que a gente vai rejuvenescer a nossa base? Como é que a gente vai se conectar? Tudo isso é um questionamento que a gente pensa, assim. É aquela velha que não dirige um carro olhando pro retrovisor, né? Não necessariamente que trouxe a gente até aqui que vai levar a gente adiante. Então, acho que é bom, importante olhar pra fora, entender o mercado. Quando a gente vai pra NRF e começa a entender a forma de consumir. Que é a maior feira de varejo do mundo. A maior feira do varejo do mundo, que acontece em Nova York uma vez por ano. A gente vai todo ano. Eu acho isso que você está falando, eu acho interessante porque eu acho que a história, e aí não estou falando como velho, não, mas a história, a referência, eu acho que sempre conta. Mas que é isso que o Michel está falando. Quando chega dois jovens de 23, 24 anos para assumir uma estrutura dessa, eu estava aqui pensando, até no princípio da entrevista, vai mudar a tonalidade, vai mudar as peças, vai fazer uma coisa mais arrojada, né? Mas em termos de moda, não. Há toda uma estrutura de administração, de visão de mercado, né? E que provavelmente, quer dizer, o Davi sempre foi um ponto fora da curva, né? Sim. Mas que nenhum outro empresário tem. E aí eu me lembro que para a gente, no campo do direito, uma das coisas mais difíceis, você usou a expressão que a gente usa, é você fazer advocacia consultiva. Como é que você vai chegar para um dono do negócio, que ele botou tijolo por tijolo, ele entende aquilo como ninguém, aquilo está dando certo, você fala, seu fulano, olha só, está dando certo, mas só que o senhor não pode fazer assim, aqui o senhor está em risco. Eu falei, você está querendo se meter no meu negócio, é isso mesmo? Até aqui eu vim sozinho, você quer dizer como é que... Esquece, você arrumou uma briga com esse cara. Ele só vai vir para você com problema. Quando vier o problema. E ele está injustiçado, né? Surgiu um problema aqui, eu estou injustiçado, como é que eu resolvo isso? E eu acho que a geração de vocês já tem uma outra visão, não? Até pelos cursos que você faz lá do... Claro. Vários deles. Tem Startse, tem BMEC, tem todos os... Faço parte de grupo de networking de empresários. Eu estava falando daquele lá do varejo. Acelera Varejo? Acelera Varejo, né? O grupo que eu tenho tem 900 varejistas e o grande intuito ali é juntar forças e trocar ideias sobre o negócio. A gente vive uma cadeira muito solitária. O empresário no Brasil, ele entre aspas,
sofre de diversas maneiras, seja na questão tributária, na questão trabalhista, na questão na contratação, seja, enfim, espremido por custo, inflação, dólar. Se a gente parar para falar de problema, o podcast vai virar só Muro das Lamentações. E é uma cadeira solitária. E a proposição da gente unir forças é que se torne uma cadeira solidária. Quando eu abraço iniciativas como Acelera Varejo, ou como presidir o Conselho de Empreendedorismo da Associação Comercial, é que a gente troque ideia e fale, cara, eu tô com um problema. No final do dia, os problemas vão ser quase os mesmos. E como é que a gente consegue resolver o nosso, que é o caminho para que você também resolva o seu. Eu acho que isso é muito relevante e eu concordo com você quando diz respeito a uma advocacia consultiva. Ontem a gente passou o dia inteiro, a manhã inteira, na verdade, conversando com o nosso advogado para os caminhos que a gente deve seguir. A gestão antiga, entre aspas, né, que era uma gestão num outro Brasil tributário, num outro Brasil trabalhista, num outro Brasil organizacional como um todo, tinha uma maneira de gestão. Né? A gente vivia uma outra era. A nota fiscal eletrônica é de 2009, 2010, onde as coisas começaram a mudar. E agora a gente está... O próprio Pix de 2020. 25% da nossa venda hoje é através do Pix. Como isso revoluciona? E você não tem como sonegar ou como fazer... Também tem isso, porque está na sua conta. Assim como o cartão de crédito, você também está na sua conta. Então, assim... E agora a gente vai estar à beira de uma reforma tributária que todo mundo que vai falar sobre reforma tributária começa assim. Ainda tem muita dúvida, ninguém sabe o que vai acontecer, mas... Tarará, tarará. O que vem depois do mais já invalida tudo, porque o mais já ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Vai ser uma grande mudança para todos. No mundo inteiro, né, assim, o Brasil está atrasado, anos atrasado na questão da reforma tributária. Os Estados Unidos, na Europa como um todo, já tem o IVA e o IBS traduzido para os impostos nacionais das outras nacionalidades. Eu concordo que é necessário no Brasil ter essa unificação, porque, na verdade, ninguém consegue entender a sopa de letrinha que se tem. É INSS, é ISS, é IPI, é IRPJ... Cara, se você parar para olhar, tem mais de 200, 300 alíquotas que você tem que entender. E, cara, no final do dia você tem que ser um pouco advogado, um pouco contador, um pouco psicólogo, um pouco psiquiatra. E a gestão moderna, ela parte desse princípio. Cara, se a gente não tiver uma troca, se a gente não tiver ambiente de conversa, a gente não vai conseguir seguir. E, graças a Deus, hoje a gente tem muito acesso à informação. Quando a Sharon fala qual é a Blumen dos próximos 50 anos, e a gente traz o tema de sucessão, a gente fala sobre a educação dos nossos filhos, como a gente imagina que seja uma educação que eu queira que outros também tenham, que é isso. Muito mais importante do que saber responder, como a gente é cobrado, né? Como é que era a prova da nossa época? A gente tinha que saber responder o que o professor mandava. Como você chega na empresa, você tem que responder o que o patrão mandou. Você chega no escritório de advocacia, você tem que perguntar, o cara tem que responder qual a jurisprudência que ele já viu no caso. O fato é que a inteligência artificial vai dar a resposta na palma da mão de todo mundo. Você acha que isso é um problema? Eu acho que mais importante que a resposta é a pergunta. E a pergunta vem de bom repertório. Só para a gente não perder isso, que eu queria botar, mas só para não ficar muito grande, o Bruno está aqui me enchendo o saco, a gente pode fazer um pequeno intervalinho e volta em 2 minutos? Pode, tá? Claro. Voltamos já já. O que eles mandam eu falar? Compartilhe, dê críticas, sugestões, claro. E depois nos ligue. Obrigado. Voltamos nós aqui com o Expresso Jurídico hoje, tendo, não é um prazer, não, um bate-papo talvez o mais delicioso que a gente já tenha tido com Sharon e Michel, e por todos os motivos, né? Mas, Michel, você estava falando de inteligência artificial, etc. Eu não sei se isso se aplica. Eu tenho muito medo da inteligência artificial. Eu acho que meus 66 anos podem justificar parte disso. Mas, pelo menos na área do direito, outro dia o Zé Roberto Castro Neves, né, colega, advogado, que agora foi para a Academia Brasileira de Letras, e você trouxe isso que eu achei extremamente interessante. Outro dia, batendo um papo com ele, ele falava, fazer um papo, ele falando para 500 pessoas lá, para o conselho, para 80 pessoas, e era um dos 80, parece que era uma coisa muito íntima. Né? Eu e ele. Era só ele no conselho. E ele falava que um dos grandes medos dele da advocacia era exatamente a inteligência artificial. E ele justificava. Ele falou, na minha época, quando eu era estagiário, que o meu advogado me pediu uma coisa,
eu tinha que entrar na biblioteca do escritório. Se não achasse, tinha que ir na biblioteca do tribunal, e ele dá o exemplo, né, de preferência na execução. Eu falei, que porcaria é essa? Aí o cara da biblioteca falou, acho que isso é comercial. Eu ia no direito comercial, pegava livro de direito comercial, aí ia ver que isso estava em falência, que não sei o quê. Até eu trazer a resposta, eu levava, às vezes, um dia para trazer a resposta, mas quando eu chegava para o meu chefe, eu estava entendendo minimamente daquela porcaria. Hoje, se eu pedir se eu pedir a um advogado para me dizer direito, né, no preferência, antes de eu terminar a frase, ele já está com um estudo brilhante, porque ele pegou na IA, pegou no Google, pegou não sei aonde. E a minha preocupação é que raciocínio jurídico esse garoto está tendo, que lógica jurídica esse garoto está tendo, que conhecimento jurídico essa pessoa está tendo. E eu me apavorei com isso. Falei que a gente vai se transformar, não no robô como o robô da minha época, mas que ninguém vai ter lógica, ninguém vai ter, né? Vai emburrecendo. E aí? Mas acho isso que não é uma Michel preocupação? fala que é muito importante, é isso, é ter repertório. Né? Porque senão você fica aí, você tem a resposta, mas você não sabe nem, você não tem repertório para perguntar. E eu acho que a gente vai emburrecendo naquilo, tipo, a gente bota às vezes o endereço para ir da nossa casa pro trabalho, que a gente faz todo dia. Por que a gente tem que botar ele no Waze? A gente vai meio pegando atalhos pro nosso cérebro parar de pensar, assim. Antes eu sabia todos os telefones da casa da minha avó, do meu pai, da fábrica. Hoje o Michel reclama que eu não sei dele direito. Você sabe? Agora eu sei mais ou menos. Eu não mas sei os nenhum. CPFs eu sei. Eu não sei de fica preso, fica perdido. Eu fico. Né? Outro dia eu vi no Instagram uma gracinha que o cara falava, gente, aquela minha memória de aguardar número de telefone está sendo usada para quê? Que eu não sei. E é verdade, a gente sabia o telefone, todo mundo de cabeça, né? Sabia tudo e não sabe nada. Então acho que isso acho que passa por essa questão toda, até com as crianças mesmo, assim, tipo, de dar repertório, de conhecimento de vida, sobre arte, sobre tudo, assim, sobre o detalhe, porque imagina, se pra gente a IA já tá aqui, ó, muito próximo, pra eles vai ser muito. E nisso vem para mim veio uma questão aqui que eu falo, que eu estava aqui pensando, até que a gente comentou antes, a gente está, na minha opinião, a gente está emburrecendo, não está preparando profissionais, né? E aí eu acho que a gente vai criar uma distância muito maior, porque o bom e o médio, o excelente está fora da curva, mas o bom e o médio, eles meio se confundem, você vai ali. Eu acho que esse médio vai acabar. A gente viu aquele podcast, né, que a gente viu, do cara falando sobre paternidade, que é do tipo, olhando a geração Z, do tipo assim, cara, deu merda. Vamos mudar. Nós somos os pais dessa geração alfa, sem tela, sem isso, aquilo. É isso, criança de 5 anos de idade ouvindo Beethoven. E aí isso vai ser um distanciamento mais ainda, porque quem já olhou e falou, cara, aquilo ali deu ruim, tá querendo melhorar aqui, e esse sarrafo da criança do pai do TikTok, da família do TikTok, que tá ali dançando TikTok, e pra criança que estão aqui, isso, fazendo Braille, empreendendo, não sei o que, sei lá. Cara, vão ser adultos com uma distância maior ainda. Porque aqui tá nutrindo de outras coisas, ali tá pescando no mesmo balde. Exatamente isso. Quer dizer, eu fico pensando assim, como é que é para você, né, nesse mundo de trabalho, né? Você querendo ou não num mundo confortável, né? Como é que é fazer essa educação financeira? Eu me lembrei do Brown, né? Depois a gente, né? Do Aron, da Ayla, das crianças. Como é que se faz isso, né? Porque isso é desafiante também, ou não? A gente é muito alinhado, né? É um desafio grande, educar é um desafio grande, a gente vive disso. Acho que a nossa herança familiar, meu pai faleceu, eu era muito jovem e a minha mãe me criou quando meu pai faleceu, depois meu irmão faleceu, eu vim de uma criação muito dura, muito rígida. Minha mãe sempre me ensinou o valor do dinheiro, agradecer. Meu padrinho foi como quem fosse era meu pai, né? Depois ele veio a falecer, mas ele que me deu a parte financeira, boa parte veio dele também, além da minha mãe. A Sharon veio de uma composição familiar onde o pai e a mãe eram separados. O Davi veio a falecer, mas também deu uma educação muito amorosa a ela e também com noção de dinheiro. E quando a gente chega com... Um parêntese rápido, né? A gente tem do primeiro beijo até hoje 21 anos. A gente se conhece há 21, 22 2 Então que a gente foi tem 35. Aonde, foi aonde? No Downtown. A gente se conhece. No podcast vocês não viram, que é uma delícia. O podcast deles é o meu. Aquele podcast. Aquele podcast, eles entrevistaram os filhos, eles contam essa história.
Né? E a Ayla pergunta, onde é que foi o primeiro beijo? Aí me chama downtown. Aí me chama downtown, aí Sharon, não, durante na ao mesmo boca. tempo. E a gente já se conhece há muito tempo. Então, quando a gente casou e 3, 4 anos depois a gente teve filho, a gente é muito alinhado no que diz respeito à educação deles. Então, não é uma discussão lá em casa que eles não vão ter celular nem tão cedo. A tela é muito restrita. A escolha do colégio, que é muito importante, porque envolve as amizades que nossos filhos vão ter. A gente está aqui porque a Sharon é amiga da Luísa há 30 anos. Por isso, nutre uma amizade com pessoas que a gente quer ter perto. Então, a escolha do colégio foi uma escolha unânime. E a educação deles, corroborando com isso tudo, quando você falou que eles vão na fábrica direto, todo dia, eles vão na fábrica, assim, não todo dia, óbvio, porque eles estudam, mas sempre que pode, tem conselho de classe, eles vão ficar em casa, eles vão para a fábrica com a gente. Férias deles, eles estão na fábrica com a gente. É um ensinamento, porque a gente sabe que, cara, as crianças hoje acham que é encostar o celular ou o relógio na maquininha, faz pim e as coisas aparecem. A gente não tem nem mais o dinheiro físico para ver o dinheiro entrar e sair. E a gente não tem nem noção de tamanho, né? De quantidade, né? Sim, porque não tem. Né? Eu dei $15 para a Ayla anteontem, de Dia das Crianças. Ela falou, papai me deu 2 notas. Ela ainda não tem noção. Exatamente. E ainda bem que está começando a ter noção de nota, porque senão veria só um número digital lá. É verdade. Só que Quem essa não deu, educação né? Porque financeira... Você consegue dar as notas direitinho para cada um, é o mesmo valor, mas... Se eu der R$100, 2,50 ou 10 de 10, eu acho que 10 de 10 é melhor. Se eu der 70 e 100, mas aqui tem 7 notas de 10, ela vai querer o de 7. Mas ela tem 6 anos agora. Mas esse ensinamento parte do que a gente acredita que para o futuro deles vai ser importante. Quando o Aron quis vender mate, depois a gente entendeu que brownie era o produto, e eles hoje vendem brownie para si, é o dinheiro deles. É muito legal. Isso aqui que eu acho o máximo também, né? Se vocês querem ganhar mais do que a mesada, trabalhem, né? E eles vão lá vendendo, né? Eu acho conversando, vai na feira, vai no colégio, conta para todo mundo que está vendendo brownie. E amanhã a gente vai conseguir, é isso, porque a gente fala também, mas a gente está falando com crianças de 6, 7 anos de idade. Amanhã a gente vai na loja de câmbio trocar o dinheiro deles, eu quero mostrar assim, ó, isso aqui seria a sua mesada. Isso aqui foi o que você conseguiu vendendo. Então, o brownie. O brownie aí pra vocês. Olha, gente, quem puder comprar o brownie e ajudar aquelas 2 crianças, Aron e Alice, vocês estão me devendo comercial, quero mais um brownie. Pra quantificar e mostrar, assim, ó, isso aqui vocês vão conseguir se vocês não fizessem, tipo, nada. E olha quanto vocês conseguiram. Porque também exemplificar e mostrar, porque educar dá trabalho, né? A gente seria muito mais fácil, às vezes. Isso é injeção na veia de educação financeira, concorda? Você não precisa escalar, ter uma coisa complexa. Michel, foi uma explicação do que é ROI e o Aron. Não entendi. Mas a gente começa a entender várias questões muito importantes. A Ayla chegava na feira e falava assim, compra brownie. Oi, quer comprar brownie? Eu falei, filho, olha só, você tem que chegar, fazer uma primeira interseção, falar uma boa tarde, dar um sorriso, se conecta com a pessoa, deixa ela responder. Depois que ela responder, você fala assim, eu trouxe a sobremesa perfeita para alegrar o seu domingo. É um brownie feito na minha casa, feito com muito amor, com açúcar demerara, que é um açúcar fitness. Ele faz até o pitch da venda tá pronto para ela entender que a venda é uma composição, não é sorte, é uma ciência. E aí o preço, tem o escalonamento de preço, a forma de pagamento. Ela vai começando a entender isso para dar valor a essa acho que isso é o tal do repertório. É de você falar, de você se conectar, dela não... Compra que tá acabando, a escassez. Falar com as pessoas, se conectar, não sair, sair da tela, entender que tá ali, ficar um pouco no calor, segurando a caixa. Acho que tudo faz parte. Levamos no mercado para comprar o insumo e viram que o dinheiro não entra líquido, que tem CMV, que é o custo da mercadoria. Então eles pagaram eles não conheceram o imposto. Ainda não tiramos imposto. Mas é um ponto que vai chegar já. Vocês estão falando isso, eu me lembro uma festa que a gente fez no escritório, a gente chamou o pessoal do Brasil inteiro, fomos para um hotel, numa praia lá no Paraná. E Felipe, isso há 20 e tantos anos atrás, né? Levei Felipe e Luísa. Foram 3 dias de cachaça e mais alguma coisa, né? Imagina que a turma toda junta, se encaixaçando. E num dia antes a gente fez um baile, aí era premiação dos grupos, né, que tinha vários prêmios, a gente lá entregando. Mas numa hora lá, eu não sei exatamente por quê, ou o que me emocionou em alguma coisa ali, que eu chamei Felipe e Luísa no palco e falei, vem cá vocês dois. Falei, gente, eu quero vir aqui fazer uma declaração de vocês, porque eu vejo essa alegria, não sei o quê, mas eu me sinto, na verdade, um grande gigolô de todos vocês. Né? E é de verdade, né? Porque eu estou explorando a juventude de vocês, o desejo de vocês crescerem, o esforço de cada um,
aqui dentro, né? Almejando coisas melhores, acreditando nesse escritório, né? E, no final, quem aparece como grande sou eu. O doutor Álvaro, o dono do... Eu sou o mais dispensável aqui dentro, porque tudo isso é de vocês. Então, é esse esforço que eu acho que não é dinheiro que paga. Eu não estou aqui falando de trabalho, não. Estou chamando o Felipe aqui mas eu estava emocionado mesmo para falar para vocês o seguinte: a única coisa que eu posso falar para vocês é obrigado. Mas obrigado do fundo do meu coração. Porque se a Luísa pode estudar fora, se o Felipe faz o que quer da vida, é porque vocês, que são da mesma idade ou estão aqui, estão se ferrando para que a gente possa ter. Eu estou chamando isso para que eles tenham a noção da vida que eles têm. Porque senão é injusto. Eu falei, vocês desçam e agradeçam. Felipe e Luísa comigo, óbvio, mas depois eles foram sozinhos. Um por um, cara, foi uma choradeira. Por um, cara, falou, eu nunca tinha pensado nisso, obrigado. Eles, que isso, nós somos uma família. Aquilo para mim foi tão representativo que eu acho que é mais ou menos isso, do Arão e da Ayla, tá no chão da fábrica, tá lá, conversa. Né, eu vejo os vídeos, todos os funcionários chamam ele, bota para correr, briga, fala, bota no colo, brinca. Experimenta a roupa, tira foto. A Ayla me deu um esporro, ela chegou lá no vôlei lá de Caraí e tinha uns biquínis do infantil que ela não conhecia. Ela, mamãe, por que esses eu não experimentei? Aí eu, perdão, senhora, preciso de seu aval, porque ela participa, assim, quando tem os croquis do infantil, eu mostro, pergunto qual que ela acha mais legal, qual modelagem, até porque é pra criança, assim, né? Eu pergunto muito e participo. Mas é legal isso que você falou, assim, porque eu me vejo de um outro lado, isso. Nesse momento, quando meu pai morreu e eu me vi sozinha lá... Quem te segurou foi o chão da fábrica. Eles. Porque se ele quisesse, acabavam com você. Não, e ali era a base de tudo, né? E assim, e o amor que eles tinham pelo meu pai era tão grande que foi transferido pra mim sem... Por mais que eu vivesse lá, ó, mas por osmose veio pra mim. E eu tenho certeza que esse amor... Pelo meu pai que segurou muitos deles ali. Porque com certeza teve muita proposta para sair, sabe, de pilares que são até hoje muito importantes e que foram essenciais para essa sucessão, para essa continuação, assim. Então, eu tenho muita gratidão, a gente honra muito eles, que eu acho que isso é muito importante também, de agradecer, a gente dá troféu. Viram família, né? E é família Blue, assim, não é família Blue que a gente tá marketeando, não, é isso? Não, é de verdade. A gente foi lá, quando a gente inaugurou a fábrica nova, a gente fez um churrasco com pagode, botou um flash tattoo pra fazer, tipo, tatuagens rápidas. Aí a gente botou só coisas de praia, solzinho, onda, não sei o quê, água de coco, barraquinha, e botou o logo da Blue. Sei lá, das 35 pessoas que tatuaram algo da praia, 17, 18 naquele dia tatuaram a logo da Blue. Sabe, é isso, mulheres de 60 anos que fizeram a primeira tatuagem da vida com a Blue Man. Então, fala, cara, isso é verdadeiramente legado, propósito. A gente sempre passa isso para as crianças, de honrar, de agradecer. E é no detalhe, assim, eu falo, filho, se você não agradecer pela água que o garçom te deu, tipo, você tem... Há tempo todo a gente tá trabalhando isso, porque entende que hoje... Cada trabalho, mas é isso. Ei, faltou, por favor, faltou obrigado. Faltou, babá! Ei, não grita não, tá maluco? Agora eles começaram a arrumar a cama, final de semana, algumas coisas assim, porque quando você vai no automático, você vai tipo, facilitando, assim, a vida não é assim. E sei lá, esse detalhe deu mó chilique pra botar uma calça jeans. Ai, mas assim, olha só, filha, tudo que você tem foi por causa de um jeans. O primeiro biquíni da Blue Man foi o biquíni jeans, você vai botar essa calça. Ela olha assim, tá bom, botou a calça. Ela vai andando toda dura, porque ela fala que a calça incomoda. Mas assim, pra mostrar que a gente tem que honrar que a nossa história veio do jeans e que você vai usar a calça jeans. Isso é verdade. Para encerrar, porque eles estão me chamando aqui, puxando a orelha aqui, onde esse mundo de comércio, né, você está falando aqui do digital, etc., todas as aulas que você nos deu também da vez passada, né? Para onde é que nós estamos indo no sentido... o comercial, por óbvio, é muito importante, né? Mas a gente acabou desviando, que eu acho que é para um tema muito mais interessante, tanto é que a gente foi indo, que é das relações humanas, né? Eu acho que isso está faltando, né? Essa carência de todo mundo, né? Sim. Vocês estão falando da sua experiência, quando você estava aqui falando, me lembro de Carmen Fontinelli, né? Advogada, minha colega, filha do Celso Fontinelli, que ela anda, né? Que advoga até hoje, que ela andava no fórum, briga com o escrevente, briga com o advogado, briga com o juiz. Eu falei, Carmen, você está maluca? Ela falou, todos eles me viram de fralda, porque meu pai, desde pequenininha que me traz, aí ia fazer audiência, me botava
no colo do escrevente e falava, segura ela aí que eu tenho que fazer uma audiência. Aí eu ficava no cartório brincando. Quer dizer, você vira uma grande família. Sim. Eu acho que isso também está se perdendo, né? Eu não sei, é a minha sensação. Né? Para a gente poder... Né, dá para falar sobre essas duas vertentes, assim, comercialmente ou economicamente, para onde é que o mundo está indo e essas relações humanas se deterioram? Eu acredito muito... Eu vou falar de varejo, que é o universo que a gente vive, né? Eu acredito muito que o futuro do varejo ele é colaborativo. Quando a gente cria a área de licenciamento que a gente traz Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Inter, Grêmio, Goiás, a gente é a marca parceira hoje do Clube Med no Brasil inteiro. A gente faz os uniformes, as estampas do uniforme do restaurante Bibi, que é um restaurante icônico aqui do Rio, são todos da Blue Man. Na sorveteria Itália, todos os uniformes são da Blue Man e o sabor de coco é da Blue Man. O mercado Zona Sul é sacolas da Blue Man. Eu acredito muito que a gente vai caminhar para uma área colaborativa. Lá fora a gente vê a North Face juntando com a Gucci, você vê a Nike com o PlayStation, e eu acredito muito que a gente caminha para isso, é onde a Blue Man cada vez mais está inserida e é onde da porta para fora, a minha atuação hoje na Blue Man é muito de trazer novos negócios nessa pegada. E como diz respeito à relação pessoal, no mercado de trabalho, pela primeira vez a gente tem 5 gerações ao mesmo tempo no mercado, desde Baby Boomers até a geração Z. Então, cada uma é de uma maneira. Cada um você tem que lidar, entre aspas, de uma maneira. Você pega uma funcionária que tinha 30 anos, com 2 filhos para sustentar, recém-separada, ela engoliria muito mais sapo num trabalho do que uma menina de 27, 26 anos, que não tem filho, que não mora de aluguel, que tem Uber, e se falar 2 palavras mais do jeito que ela não gostou, ela vai para outro emprego ganhar R$100 a menos, né? Nem R$100 a mais. É verdade. É uma outra geração, é uma outra maneira. E eu concordo com você quando a gente perde um pouco... a gente vive numa vida tão acelerada, tão apreensiva e tão... impulsionado pelo algoritmo do Instagram, do TikTok, das mídias sociais, que a gente acha que a gente está conectado quando a gente está muito desconectado. Então, essa relação de desconexão faz com que você esteja no mesmo ambiente de trabalho com outras 10, 20, 50 pessoas e você não faz ideia de o que está passando na vida daquelas ali. Que antigamente você tinha... Você fala, né? De estar no grupo da família como se isso fosse suficiente, né? Você tá sabendo lá o que alguém está postando, você tem a sensação de estar próximo, você não vê, não senta à mesa há 8 meses. Você não fala com a sua avó há 1 ano, mas você viu ela dando bom dia no grupo, você acha que está falando com ela. Não está. Você está se distanciando. Isso nas relações pessoais, amorosas, paternais, fraternais e empresariais, por consequência. Acho que tem isso, da colaboração, do tudo, e eu acho que também para o varejo, para a moda, são o senso de comunidade. Né? Que a gente vê várias marcas tendo essa narrativa de pertencimento, de comunidade, para o outro que já está nessa angústia, nessa solidão, se sentir pertencente, não é mais só comprar roupa. Você tem que ter identificação com a marca, né? Que também é um desafio que a gente está vivendo. Mas disso tudo, lógico, primeiro agradecer a você, mas do fundo do coração, e dizer quem está de fora, ou eu pelo menos que vejo isso, eu vejo como uma vitória tão grande, porque vocês são 2 pessoas midiáticas, vocês vivem, né, o mundo do glamour, da moda, né, disso tudo, né, em que a beleza... Quem vê o close não vê o escorre, né? Não, mas vivem esse mundo, né? Que você fala na Cheryl, todo mundo fala, gente, a Cheryl é linda, não sei o que, né? Você conhece a Cheryl? Eu acho o Michel Massa, que vocês estão nas redes, sucesso, não sei o quê. E ver, porque eu vejo em casa, mas ver aqui, como dentro de casa e como com as crianças, o mundo real é outro. Né? E é fantástico como vocês conseguem dissociar isso, né, da imagem pública, né, da imagem profissional, daquela coisa do dia a dia. Né? E eu espero que quem tenha nos assistido aqui que tenham percebido isso e que eu sugeriria um podcast para vocês, como educar seus filhos nos tempos modernos. É um bom tema. Pô, a Ayla no podcast, por que você bate na gente? Eu, que isso, garota? De onde ela tirou isso? Uma moquinha não faz mal a ninguém. Vai ter essa parte no podcast. Tá no podcast. Não, nesse de educação. Mas, de verdade, eu queria agradecer a vocês, pedir desculpa do dia todo tumultuado trazer vocês aqui. Culpa é do Felipe, por óbvio. Né? A culpa é dele, depois a gente reclama com ele, mas de verdade, divirtam-se. Ótima viagem para vocês. E beijo naqueles 2 que eu amo. Tamo junto, muito obrigado. Obrigado a todo mundo, um abraço e compartilhem, comentem, deem sugestões e todas aquelas coisinhas que eles me obrigam a falar sempre. Valeu.